Você já sentiu aquela alfinetada em público? Aquele comentário que parece um elogio, mas queima como veneno? Aquele momento numa reunião de amigos ou no trabalho, em que alguém diz algo sobre você. E o silêncio que se segue é pesado o suficiente para ser cortado com uma faca. Por dentro, sua mente entra em parafuso. Eu ouvi direito? Isso foi uma ofensa? Se eu reagir, vou parecer o louco. Se eu não disser nada, vou parecer um idiota. Parabéns, você acabou de ser pego na teia de uma tática de manipulação sutil, mas incrivelmente destrutiva. E hoje vamos te dar a ferramenta para cortar essa teia. Não é uma palavra mágica, mas uma frase. Uma chave de judô psicológica que usa o peso do próprio manipulador contra ele. E o nome do golpe que vamos desvendar é espelhamento negativo. Para entender a solução, primeiro precisamos dissecar o problema. O que é exatamente o espelhamento negativo? Em termos simples, é um tipo de projeção. O manipulador pega as próprias inseguranças, falhas ou intenções maliciosas e as projeta em você. Ele te acusa de ser exatamente o que ele é. Ele é o egoísta, mas te chama de egocêntrico. Ele é o mentiroso, mas te acusa de não ser confiável. Ele é o invejoso, mas diz que você se acha demais. Por que eles fazem isso? Existem alguns motivos, todos igualmente desagradáveis. Primeiro, deflexão. É mais fácil apontar um dedo sujo para alguém do que olhar para a própria mão. Ao te acusar, ele desvia a atenção de suas próprias falhas. Segundo, controle. Ao te desestabilizar emocionalmente, ele te coloca na defensiva. E quem está na defensiva não está no controle da situação. Ele dita o ritmo da conversa. Terceiro, manutenção da superioridade. Na mente distorcida do manipulador, se ele te rebaixa, ele se eleva. É uma gangorra podre. Para ele subir, você precisa descer. Vamos ver isso em ação. Exemplos práticos para a coisa ficar clara. Cenário 1. O ambiente de trabalho. Você apresenta uma ideia inovadora na reunião. Seu colega, Carlos, que nunca contribui com nada, diz na frente de todos: "Nossa, o fulano é tão ambicioso. Faria de tudo para ser promovido, né?" O que está acontecendo aqui? Carlos é o frustrado e invejoso. Ele projeta a própria ambição desesperada e falta de escrúpulos em você, que apenas fez seu trabalho bem feito. Cenário 2. O jantar de família. Você menciona que conseguiu economizar para uma viagem. Sua prima, que vive endividada, suspira e diz: "Ah, quem me dera não ser tão apegada a dinheiro como você. Eu prefiro viver o momento." Tradução. A prima se sente culpada e irresponsável com o próprio dinheiro. Para aliviar esse sentimento, ela te pinta como um avarento frio e a si mesma como uma alma livre. É puro espelhamento negativo. Em todos esses casos, o objetivo é o mesmo: te fazer duvidar de si mesmo e te colocar no papel de vilão, enquanto o verdadeiro culpado sai aplaudido. Mas agora, a parte que você esperava, a contramedida. A frase que desmonta esse teatro. A frase é ridiculamente simples. Ela não é agressiva. Não é um insulto. Ela é uma pergunta calma e direta. A frase é: "Então você está me dizendo que..." E aqui você insere de forma literal e sem emoção a acusação que ele acabou de fazer veladamente. Vamos voltar aos nossos exemplos. Carlos, o colega de trabalho, diz: "Nossa, o fulano é tão ambicioso." Você não fica com raiva. Você não se defende. Você olha para ele, com calma, talvez até com uma leve curiosidade, e pergunta: "Carlos, só para eu entender, você está me dizendo que acha que eu sabotaria a equipe para ser promovido?" Bum! Veja o que aconteceu. Você pegou a granada de fumaça dele, tirou o pino e a entregou de volta. Ele tem duas opções, ambas péssimas para ele. Primeira, dizer: "Sim, é isso que eu acho." Agora, ele não é mais o cara que fez uma observação sagaz. Ele é o babaca que acusou um colega de falta de ética na frente de todos. O peso social está nele. Segunda opção, e a mais provável, ele vai recuar. "Não, claro que não. Eu só quis dizer que você é muito focado." Ele vai gaguejar, se explicar, e a manipulação dele vai evaporar no ar. Vamos ao jantar de família. Sua prima diz: "Quem me dera não ser tão apegada a dinheiro como você." Sua resposta com um sorriso gentil: "Prima, só pra eu entender, você está me dizendo que acha que eu coloco o dinheiro acima das pessoas e da felicidade?" A mesa fica em silêncio. Ninguém vai concordar com uma acusação tão pesada e direta. Você expôs a malícia por trás da falsa humildade dela. Ela será forçada a recuar e dizer que não era isso que ela queria dizer, porque essa frase é tão poderosa. Ela funciona em 4 níveis. Nível 1. Força a clareza. A manipulação passivo-agressiva vive na ambiguidade, na névoa do "não foi isso que eu quis dizer." Sua pergunta corta a névoa com um laser. Você transforma o implícito em explícito. Nível 2. Inverte o holofote. O ataque inicial coloca o holofote em você, te forçando a se defender. Sua pergunta vira o canhão de luz de volta para o acusador. Agora, é ele quem tem que se explicar. Nível 3. Expõe o absurdo. Ouvir a própria acusação mesquinha dita em voz alta, de forma clara, geralmente soa ridículo. O manipulador conta que a ofensa fique no subtexto. Quando você a traz para o texto, ela perde a força. Nível 4. Te dá o controle do tempo. Ao invés de uma reação emocional imediata, você responde com uma pergunta. Isso te dá segundos preciosos para respirar, pensar e se acalmar, enquanto o manipulador é pego de surpresa. Ok, agora você tem a ferramenta, mas como usá-la corretamente? A entrega é tudo. Passo 1. Pausa. Não reaja. A primeira reação é sempre emocional, e é isso que o manipulador quer. Respire fundo. 1 segundo de silêncio pode ser a sua maior arma. Passo 2. Controle o tom. Sua voz não deve ser acusatória nem sarcástica. Deve ser genuinamente curiosa. Pense que você é um cientista, tentando entender um fenômeno estranho.
Interessante. Me ajude a entender seu ponto de vista. Passo 3. Contato visual. Olhe nos olhos da pessoa. Não de forma agressiva, mas de forma firme. Isso mostra que você não está intimidado e que está esperando uma resposta honesta. Passo 4. Silêncio. Depois de fazer a sua pergunta, cale-se. Não tente preencher o silêncio. Não adicione. Porque eu nunca faria isso. Deixe a sua pergunta pairar no ar. O desconforto é todo do manipulador agora. Ele precisa resolver a equação que você criou. É importante entender. O objetivo aqui não é vencer a discussão. Não é humilhar a outra pessoa. O objetivo é proteger a sua paz e a sua reputação. É traçar uma fronteira clara e dizer, eu vejo o que você está fazendo. E isso não funciona comigo. Essa técnica desarma o comportamento porque a manipulação depende de uma vítima passiva e confusa. Quando você responde com clareza e calma, você quebra o roteiro. Você deixa de ser um alvo fácil. Claro, alguns manipuladores mais agressivos podem dobrar a aposta. Eles podem dizer, sim, é exatamente isso que você é. Nesse caso raro, você não precisa discutir. O trabalho já foi feito. A pessoa se expôs como alguém irracional e hostil na frente de todos. A sua calma, em contraste com a agressividade dela, já te fez o vencedor aos olhos de qualquer observador razoável. Você pode simplesmente dizer, ok, agradeço sua honestidade, e encerrar o assunto. Você manteve sua dignidade intacta. O espelhamento negativo é um reflexo do mundo interior sombrio do manipulador, não da sua realidade. Eles te oferecem um espelho distorcido, esperando que você aceite a imagem que ele mostra. A frase, então você está me dizendo que é a sua recusa educada em olhar para esse espelho. É você dizendo, não, obrigado, eu tenho o meu próprio. Use essa ferramenta não para criar conflito, mas para dissolvê-lo na sua origem, para proteger seu espaço mental e para navegar em um mundo que, às vezes, testa os nossos limites. Afinal, o maior superpoder é o autoconhecimento e a clareza.